Olá, bem-vindos ao nosso encontro semanal. E no programa de hoje, você vai acompanhar comigo um trecho do Ângelus do Papa Francisco e você vai conosco até Guapó, conhecer a história de devoção a São Sebastião. No Ângelus do último domingo, o Papa Francisco refletiu sobre o testemunho de João Batista, a propósito de Jesus, depois de tê-lo batizado no Rio Jordão. Segundo o Papa, a declaração de João Batista revela o seu espírito de serviço. Ele tinha sido enviado para preparar o caminho do Messias e o fizera sem poupar. João, tendo cumprido a sua missão, se afasta, retira-se de cena para dar o lugar a Jesus. Acompanhemos o Ângelus com o Santo Padre. O Evangelho da liturgia de hoje relata o testemunho de João Batista sobre Jesus, depois de tê-lo batizado no Rio Jordão. Ele diz: "É este de quem eu disse, depois de mim virá um homem que me é superior, porque existia antes de mim." Este é o testemunho. Esta declaração, este testemunho, revela o espírito de serviço de João. Ele tinha sido enviado para preparar o caminho para o Messias e o fizera sem se poupar. Humanamente, se poderia pensar que ele receberia um prêmio, um lugar de destaque na vida pública de Jesus, mas não. João, cumprindo a sua missão, sabe se afastar, retira-se de cena para dar lugar a Jesus. Ele viu o Espírito descer sobre ele, o indicou como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora, por sua vez, ele o escuta humildemente. De profeta, ele se torna discípulo. Ele pregou ao povo, reuniu discípulos e os formou por muito tempo. No entanto, não prende ninguém a si. E isto é difícil, mas é o sinal do verdadeiro educador, não prender as pessoas a si. E João faz isso, coloca os seus discípulos nas pegadas de Jesus. Não está interessado em ter seguidores para si, em obter prestígio e sucesso, mas dá testemunho e depois dá um passo atrás, para que muitos tenham a alegria de encontrar Jesus. Podemos dizer que ele abre a porta e vai embora. Com este seu espírito de serviço, e este é um verdadeiro espírito de serviço, com a sua capacidade de abrir espaço a Jesus, João Batista nos ensina uma coisa importante: a liberdade dos apegos. Ele nos ensina a libertação dos apegos. Sim, porque é fácil se apegar a papéis e cargos, a necessidade de ser estimado, reconhecido e premiado. E isso, embora natural, não é uma coisa boa, porque o serviço envolve a gratuidade. O serviço verdadeiro envolve a gratuidade, o cuidar dos outros sem vantagens para si, sem segundas intenções, sem esperar algo. Fará bem também a nós cultivar, como João, a virtude de nos afastarmos no momento oportuno, testemunhando que o ponto de referência da vida é Jesus. Colocar-se de lado, se afastar. Aprender a se despedir. Eu realizei essa missão, realizei este encontro, agora vou dar lugar ao Senhor. Aprender a se afastar e abrir lugar. Não pegar algo esperando receber algo em troca.
Pensemos em como isso é importante para um sacerdote que é chamado a pregar e celebrar não por protagonismo ou interesse, mas para acompanhar os outros a Jesus. Pensemos em como é importante para os pais que crescem os filhos com muitos sacrifícios, mas depois têm que deixá-los livres para seguir seu caminho no trabalho, no matrimônio, na vida. É bonito e justo que os pais continuem garantindo a sua presença, dizendo aos filhos: não os deixaremos sozinhos, mas com discrição, sem intromissão, a liberdade de crescer. O mesmo vale para outros âmbitos, como a amizade, a vida conjugal, a vida comunitária. Libertar-se dos apegos do próprio ego e saber se afastar. Custa, mas é muito importante. É o passo decisivo para crescer no espírito de serviço. Crescer no espírito de serviço, fazendo as coisas e me colocando de lado, sem procurar nada em troca. No último dia 20, a igreja celebrou a memória de São Sebastião, um dos santos mais conhecidos da igreja. Fomos até a cidade de Guapó, onde vamos conhecer um pouco da devoção e da história do santo. Além de Guapó, temos mais duas paróquias sob o patrocínio do santo, uma em Bonfinópolis e a outra aqui em Goiânia. São Sebastião, o mártir das nações, defensor dos males, contra a natureza, contra os animais e também contra as pestes que às vezes vêm ao nosso encontro. São Sebastião, ou Sebastião, nasceu na França, depois mudou-se com os seus pais para Milão, na Itália, e ele, como vocacionado, decidiu seguir a carreira do seu pai e entrou também no exército. E lá ele foi se convertendo e ajudando os cristãos ou as pessoas também se converterem ao cristianismo. Isso lhe causou uma perseguição. De tanta perseguição, o colocou no madeiro e com a flecha quis o matar. Porque ele não se deixou convencer de que o cristianismo era algo importante para a sua vida e também para com toda a humanidade. Ele não perdeu a sua fé, a sua confiança em Deus. E por isso foi perseguido e também flechado. Mas não morreu no madeiro. Lá passando um grupo de pessoas, uma senhora chamada Irene o tirou do madeiro e levou para a sua casa. E lhe possibilitou a cura. Sebastião continuou o seu trabalho depois de ter sido curado. Mas o imperador não desistiu e começou a persegui-lo novamente. E ele sempre se sentia comovido pelas pessoas que estavam também sendo perseguidas, porque defendiam o cristianismo. Sebastião, então, tornou-se São Sebastião, o mártir da humanidade. Por quê? Porque naquele tempo também houve uma grande peste na região. E quando foram transportar as suas relíquias, passando por lá, ele deu a possibilidade da cura dessas pestes. Então foi atribuído a ele esta cura, por isso que ele é o santo ou mártir das pestes, protetor que livra as pessoas, também os animais e tudo que há em redor das pestes. Minha família veio para Guapó em 1930, vieram da Bahia, foram começou a descendência de Guapó e hoje nós moramos aqui, os netos, bisnetos, tataranetos estão aqui em Guapó. Então é a nossa cidade. A igreja foi construída também
tem as mãozinhas do meu avô e do meu bisavô. A minha história com o Guapó começou quando eu me casei com o meu marido e mudei para cá. Como eu já era de uma família religiosa na minha cidade, que é Aurilândia, Goiás, aqui também eu criei um vínculo com essa igreja. Aqui eu estou morando até hoje, criei 4 filhos e netos e tenho uma bisneta e a caminho outra bisneta. E me sinto feliz aqui com a comunidade religiosa, todos são amigos, todos são solidários um com o outro, enfim, é uma família religiosa que a gente pode contar um com o outro. E eu me sinto muito feliz em pertencer a essa igreja, a essa comunidade. Eu lembro do meus pais contar, e minha avó, que chovia muito em janeiro, então não tinha como fazer a festa. Aí jogou para no segundo domingo de maio, né? Começa encerra no segundo domingo de maio com o Dia das Mães também. Então através dessa fé é que dos meus pais é que a gente foi também crescendo, acompanhando, vendo a história. Rezemos pelos aniversariantes desta semana. Dia 23 de janeiro é aniversário do Padre Valdeir Gomes Neves. E no dia 25 de janeiro é aniversário do Padre Carlos Ferreira da Silva. Parabéns para todos os aniversariantes da semana e para você também aí de casa que comemora mais um ano de vida. Desejamos felicidades e que a paz de Cristo esteja sempre com você. E no próximo bloco você vai entender mais sobre o ano litúrgico da Igreja com o Padre Antônio Donizete Nascimento. Já já nós voltamos. Estamos de volta e agora nós vamos juntos entender mais sobre o ano litúrgico, suas divisões e a peculiaridade de cada ano, com o Padre Antônio Donizete Nascimento, administrador paroquial da Paróquia São José em Goiânia. O ano litúrgico é distribuído ao longo de todo o ano. A gente faz um percurso de 3 em 3 anos, a gente caminha guiado por um dos evangelistas. O ano A, o Evangelho de Mateus, o ano B, o Evangelho de Marcos, o ano C, o Evangelho de Lucas. E o Evangelho de João perpassa esses evangelhos todos nas festas, no tempo da Páscoa, nas solenidades, no início do ano litúrgico. A característica principal de cada um desses evangelhos é a centralidade da mensagem que cada um aborda. Para Marcos, que tem o símbolo do leão de Judá, Jesus é por excelência aquela força que vence o mal. Uma fúria do leão que cessa Satanás e as obras de Satanás. Evangelho de Marcos é por excelência aquele evangelho em que Jesus fala, cala-te, e o diabo cala. No Evangelho de Mateus, Jesus é por excelência o cumpridor das promessas, conforme for escrito, conforme estava na Escritura. Jesus é o cumpridor das promessas, é o realizador das promessas do Antigo Testamento. Em Jesus se alcança o pleno cumprimento das promessas de Deus. Personifica em Jesus, materializa em Jesus a realização de todo o querer de Deus. É muito bonito esse capricho que Mateus descreve ao longo do seu Evangelho, que nós estamos vivendo esse ano. O Evangelho de Lucas é uma espécie de manual do cristão no mundo. Jesus é a figura do Pai que se aproxima do machucado, do ferido, do caído, do excluído. Em Lucas, Jesus personifica um nome de Deus, misericórdia. Aquele que faz chegar perto de nós o coração dele, o coração de Deus perto de nossa ferida, perto de nossa miséria. Esse ano, em Mateus, nós nos aventuramos na busca
de Jesus, aquele que é a realização plena da vontade do Pai. O Evangelho de Mateus, uma das características dele, como eu já disse, é que ele insiste ao longo de todo o Evangelho, conforme está escrito no livro do profeta, conforme está escrito. E Jesus também cita muito a palavra de Deus, dos lábios dele aparece muito a citação da Escritura. Mateus escreveu o seu Evangelho com um zelo e uma preocupação de dar àqueles que leriam o seu Evangelho, dar uma norma nova para o povo novo, a igreja, que nasce do ambiente judaico, herda toda a tradição e toda a riqueza de compreensão do mundo, do rito, do culto, do sacrifício, da lei do Antigo Testamento, e como é que a comunidade cristã vai viver a novidade de Jesus e do Evangelho, da Boa Nova do Reino, trazendo consigo a herança cultural e cultual de Israel. Em Mateus, Jesus e a comunidade personificam realidades que eram idealizadas, e Jesus é a realidade palpável do reino, ele é o reino. A pessoa de Jesus é o próprio Deus aqui, que na sua encarnação inaugura, fundando a igreja, uma obra nova. A igreja que se expande, o Evangelho termina naquela cena extraordinária de Jesus no monte com os 11. Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra, portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a observar. O Evangelho de Mateus é muito o Evangelho, um manual de catequese que ensina a observar tudo que eu vos ordenei, disse Jesus. Na síntese do último encontro de Jesus com os discípulos, e à vista dele ele sobe aos céus, no encerramento do Evangelho, no capítulo 28, está dito o que é, em que consiste precisamente a vida da igreja e a vida do cristão. Aconteceu de 5 a 16 de janeiro na Arquidiocese de Manaus a primeira experiência vocacional missionária nacional, que reuniu cerca de 280 missionários e missionárias vindos de 94 dioceses e várias congregações religiosas. O seminarista César Augusto, da Arquidiocese de Goiânia, nos conta sobre essa experiência vivida. Missão é sair de si e ir ao encontro do outro, disse Dom Esmeraldo, bispo de Araçuaí, num dos momentos de formação com nossos seminaristas, missionários, missionárias, padres, bispos, antes de sermos enviados, né? E esta foi a experiência que tive. Sair de mim e ir ao encontro do outro. Ir ao encontro de realidades que nunca antes tinha vivenciado ou presenciado, né? Pude estar presente com o povo, viver com o povo, escutar o povo, este povo que tem um rosto, que tem uma cultura, que tem um jeito de ser que também é diferente. Foi uma das realidades que eu encontrei lá na Amazônia, na missão que eu participei nos últimos dias, do dia 5 ao dia 16. Esta experiência foi muito enriquecedora para a minha formação, tendo em vista que a formação ao sacerdócio é também uma formação missionária. Um apelo do Papa Francisco a toda a igreja. Prefiro uma igreja acidentada, ferida e enlameada por ter saído pelas estradas, a uma igreja ferida pelo fechamento e comodidade nas suas próprias seguranças. Foi isto e outros tantos testemunhos de missionários que me impulsionou a ir em missão. Foi uma realidade de encontro com o sofrimento, uma realidade de encontro com a miséria, com a dor do povo, mas também com a alegria do encontro com a palavra de Deus, do encontro com o próprio Deus, nas pessoas que, no seu sorriso, sabiam acolher, no seu modo de ser, no seu jeito de ser, demonstravam que Deus é a esperança,
é o caminho, é a verdade, é a vida. Um povo que já tinha fé e que eu pude ser alimentado pela fé deles. No princípio eu até pensava que iria encontrar pessoas que não sabiam da palavra de Deus, não conheciam a palavra de Deus, e pelo contrário, eu encontrei um povo que conhecia Deus, que já sabia, já tinha uma vivência de comunidade e apenas precisava de um vigor novo, talvez quase que um puxão de orelha para retomar as atividades em vista da pandemia que afastou tantas pessoas da igreja. Eu fiquei na área missionária Maria Imaculada, na comunidade Jesus Divino Mestre, onde eu pude vivenciar 9 dias de missão lá na zona leste de Manaus. Este local era uma favela, onde eu pude vivenciar várias experiências de realmente sofrimento, onde a pobreza e a miséria ali se encontram, mas também de momentos de alegria, onde quando a gente falava da palavra de Deus, a pessoa abria um sorriso e via sempre uma luz no fim do túnel. Apesar das suas limitações, das suas dificuldades, dos seus sofrimentos, sempre tinha esperança de dias melhores. E foi nessa experiência, nesse caminho que eu vivenciei nos últimos dias, que eu posso partilhar com vocês um pouco desta experiência. E no último bloco do nosso programa, você acompanha o vídeo das intenções do Papa Francisco para o mês de janeiro. Já já nós voltamos, fique conosco. Estamos de volta. Todos os meses, o Santo Padre e o Papa Francisco nos apresentam uma intenção para que possamos rezar junto com ele. Acompanhemos a intenção do mês de janeiro. Quiero proponer a los educadores que añadan un nuevo contenido a la enseñanza, la fraternidad. La educación es un acto de amor que ilumina el camino para que recuperemos el sentido de la fraternidad, para que no ignoremos a los más vulnerables. Si el educador es un testigo que no entrega sus conocimientos mentales, sino sus convicciones, su compromiso con la vida. Uno que sabe manejar bien los 3 lenguajes, el de la cabeza, el del corazón y de las manos, armonizado. Y de ahí la alegría de comunicar. Y ellos serán escuchados mucho más atentamente y serán creadores de comunidad. ¿Por qué? Porque están sembrando este testimonio. Oremos para que los educadores sean testigos creíbles, enseñando la fraternidad en lugar de la confrontación y ayudando especialmente a los jóvenes más vulnerables. E o nosso programa Encontro Semanal vai ficando por aqui. Mas você já sabe, pode continuar conectado conosco pelas redes sociais da Arquidiocese de Goiânia. Em nossas redes sociais e também pelo nosso site, você fica sabendo dos eventos e pode acompanhar a vida pastoral do nosso arcebispo. Fiquem agora com a oração e a bênção final com o Padre Rogério Laviche, administrador paroquial da Paróquia São Sebastião, em Guapó. Fiquem com Deus e até semana que vem. A você, meu irmão, minha irmã, que acompanhou esse programa bonito, Encontro Semanal. Peço a bênção de Deus, que é o Pai de todos, que sempre quer abençoar, proteger as famílias, e a você também que está nos acompanhando e a tantos outros que precisam e necessitam da bênção de Deus. Que o Deus, fonte de toda a bênção, fonte de toda a misericórdia, os abençoe, os proteja, ilumine e os conduzam sempre no caminho certo, que é o caminho da salvação. Deus os abençoe e os guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero adorar o meu Senhor.